professor Marlon Tomazetti é doutor e mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, que é o UniCeub, pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasiliense de Ensino e Pesquisa, é procurador da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, um advogado excelente, pronto para parcerias maravilhosas, né, professor? Só não pode advogar contra o Distrito Federal, tá? É professor titular do UniCeub, da Escola Superior do Ministério Público, do Distrito Federal e Territórios, e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público. Também é um consagrado doutrinador com inúmeras publicações sobre direito empresarial. E uma das coisas que eu quero acrescentar é que o professor Marlon assim, eu já participei de várias sessões de julgamento, eu estou lá prestando atenção, ele é sempre citado nos julgamentos, nos livros dele. Então, ele realmente é um doutrinador ímpar. E obrigado, professor, porque eu sei que o senhor é muito dedicado. Obrigada por fazer a diferença no mundo jurídico, né? Contribuindo para que a gente tenha decisões judiciais mais justas. Então, com a palavra, nosso professor. Bom dia, pessoal. Eu fico muito feliz de estar aqui. Desculpem a confusão do horário que eu fiz, mas eu estava aqui na quadra mesmo, foi fácil voltar. É muito bom ouvir o que a Larissa fala, porque hoje em dia os meus alunos não acham isso mais não. Tá difícil. Tá difícil. Da saudade do passado, Bom, para não tomar muito tempo de vocês aqui, para a gente discutir alguns assuntos interessantes, ontem eu estava no Rio, eu já arrumei mais um membro para o Instituto, eu vou te mandar o contato, eu vi. Que legal, obrigada. A gente vai falar sobre um assunto, assim, direito empresarial tem muita coisa no STJ e muita coisa não resolvida ainda. Mas eu escolhi um assunto que tem 2 repetitivos afetados e uma afetação, vamos chamar como eles chamam, regimental, como o próprio STJ chama, que é uma afetação na Corte Especial. Um desses temas afetados não vai ter muita importância, está bem resolvido, mas é interessante para se saber no futuro, uma vez que a partir da decisão do STJ a gente vai ter uma solução. Os outros 2 têm briga, os outros 2 são muito importantes até para se trabalhar dentro deles, que são assuntos do direito tributário e do processo civil como um todo, não é só para o direito empresarial. Bom, mas a ideia da desconsideração, ela envolve uma ideia relativamente simples. Nós temos uma obrigação que é de uma pessoa e essa pessoa possui uma personalidade jurídica e eu vou estender essa obrigação para outra pessoa que tem outra personalidade jurídica. A síntese disso, por incrível que pareça, foi feita pelo Marçal Justen quando ele escreveu sobre isso em 1987. Ele diz que a síntese da desconsideração é extensão de responsabilidade e é nisso que a gente tem que pensar. É o único caso de extensão de responsabilidade que a gente tem? Não. Mas a gente vai ver que o STJ tem usado essa ideia da extensão de responsabilidade com muito mais força do que acho que deveria. Mas é um caminho que a gente tem, especialmente pensando no Instituto para processos nos tribunais superiores. Bom, a desconsideração, ela foi positivada no Brasil pela primeira vez no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, e se entendeu que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, parágrafo 5º, acolheu a chamada teoria menor da desconsideração. Em outras palavras, basta você provar que a pessoa jurídica não pagou para você aplicar a desconsideração da personalidade jurídica. O julgado que pacificou isso, ele é de 2003, envolvia uma tragédia, um shopping de Osasco que explodiu, mas a partir desse julgado se firmou essa opinião que não é revista. O ministro Cueva, em dezembro, saiu um acórdão dele dizendo que pode ser que dê para revisar, mas ele falou que não era objeto do recurso especial revisar isso. Então é um trabalho a se pensar. O caso da origem foi uma decisão por maioria, 3-2, é o RESP 279-273, ele é um julgado muito importante nessa matéria. O ministro Cueva, quando deu essa decisão no final do ano, ele deu essa decisão para dizer o seguinte: ok, a teoria menor continua aplicável, é a jurisprudência pacífica do STJ, não tem repetitivo sobre isso,
não tem precedente de força vinculante ainda sobre isso, mas é uma jurisprudência reiterada. Mas o STJ fez algo interessante. Ele passou a limitar quem vai ser atingido por essa desconsideração. Então, para quem trabalha com o Tribunal Superior, esse é o assunto que ainda se tem na teoria menor. Talvez trabalhar com a teoria menor em si, mas especialmente trabalhar com quem vai ser atingido. O novo membro do Instituto é o advogado desse processo do ministro Cueva, que ele conseguiu limitar para não atingir o sócio minoritário de uma determinada sociedade. Lembra que a gente está falando de direito do trabalho é outra coisa, então não conta lá, a gente está falando do direito do consumidor aqui. Mas essa é uma briga que a gente tem coisas para trabalhar, porque os tribunais nem sempre seguem este caminho. Bom, fora isso, a teoria menor não tem muitas discussões. Depois do Código de Defesa do Consumidor, a teoria menor ela foi replicada na Lei Ambiental, Lei 9.605 de 98, e em algo muito estranho, eu não sei se alguém trabalha com isso, mas eu achei, porque eu durmo mal, eu pesquisei a palavra desconsideração no Planalto, apareceu essa lei, Lei 9847 de 99, que é uma lei sobre distribuição de combustíveis, tem teoria menor lá. Nunca achei um julgado sobre isso, mas tem teoria menor na distribuição de combustíveis. Depois a gente teve a lei do CAD, que foi alterada em 2011, mas que manteve a mesma redação sobre desconsideração, nunca foi aplicada a desconsideração no CAD, então não parece ser algo tão relevante lá. E o Código Civil, que é o assunto que está em discussão no STJ, nesses dois RESPs afetados especificamente. Não tanto o Código Civil, mas o Código Civil, em última análise, acolheu a chamada teoria maior nas suas duas vertentes, desvio de finalidade, que é o uso da pessoa jurídica para praticar atos ilícitos, por exemplo, não sei se algum de vocês trabalhou nesses casos aqui em Brasília, para uma pirâmide financeira chamada CryptoCoin. O TJDF reconheceu a aplicação da teoria maior subjetiva nesses casos por entender que aquele investidor que tomou o golpe não era um consumidor, mas reconheceu o cabimento da desconsideração. É a G44, o nome da pessoa jurídica devedora. Não vai receber nada. Não sei se é muito efetivo isso. Se vocês forem trabalhar num caso contra a G44, cobrem antes, não trabalhem no extra, porque vai ser difícil receber. Estou falando por experiência própria. Bom, e nessa briga a gente tem um problema aqui em Brasília e em São Paulo. Ao lado da teoria maior subjetiva existe a teoria maior objetiva, que é aquela que usa como fundamento a chamada confusão patrimonial, que é a mistura de patrimônios, pagamento repetitivo de dívidas do sócio pela sociedade ou vice-versa, transferência de ativos ou passivos sem contraprestação. O STJ, ele tem dado a súmula 7 sempre que vai se deparar com o mérito dessa questão. Mas um ponto o STJ resolveu e é o RESP repetitivo que a gente tem afetado, que é o seguinte: o simples fato de parar a pessoa jurídica é suficiente para aplicar a desconsideração do Código Civil? Pessoa jurídica fechou as portas. Não deu baixa na Junta, não deu baixa na Receita Federal, ainda está registrado. O nome disso é dissolução irregular. No tributário, isso tem uma regra própria no 134 CTN. Fora do tributário, no Código Civil, isso é motivo para desconsideração? Em 2014, o STJ disse que não. Em embargos de divergência já. Mas como eles não têm eficácia vinculante, o tema está afetado. É o tema 1210 do STJ agora, que é o tema sobre isso. Eu achava que o tema ia ser a questão da teoria menor, mas não é. É a questão da chamada dissolução irregular como suficiente ou não para desconsideração. Isso me parece bem resolvido, tá? Mas como vocês são um instituto, o instituto tem quanto tempo? Vai fazer 1 ano. Depois que ele completar 1 ano, vocês podem pedir admissão como amicus curiae para aparecer no STJ dentro dessa ideia, que é algo que, num julgado como esse, é interessante que vocês vão estar do lado vencedor, vocês já sabem mais ou menos qual é.
É ruim começar perdendo. Eu, como advogado do diabo, eu sou procurador DF, então eu perco mais do que ganho. É bom começar ganhando. Então, esse está bem resolvido e não vai dar muito problema. Mas é um julgado interessante para a gente lidar com a ideia dos réspes repetitivos firmando. Mas aqui em Brasília isso é gravado, né? Sim. Mas acho que não tem problema, é público. Tem um desembargador que eu acho muito bom que aplica a desconsideração nesses casos. Então, trabalhar em levar isso para o STJ ou eventualmente fazer reclamação, como vocês já trabalharam, a partir do momento que tiver decisão do RESP repetitivo, pode ser um caminho interessante. É o desembargador Ângelo Passarelli. E aqueles problemas que a gente tem de vez em quando, embora os outros desembargadores da turma não concordem com ele, quando ele é o relator, acaba passando a aplicação da desconsideração. Tem vários precedentes dele. E em São Paulo tem uma turma inteira de direito privado. Tá bom que São Paulo são 400, né? Mas tem uma turma inteira que segue esse caminho, que a mera dissolução irregular é suficiente para a desconsideração. Então, um trabalho interessante para fazer, trazendo processos para o STJ nesse assunto. Mas já agora, mesmo antes do julgamento do repetitivo. O outro tema que a gente tem envolve o direito tributário. E aqui no direito tributário a gente tem um probleminha sério. Primeira briga é: cabe desconsideração no direito tributário, tendo em vista o princípio da legalidade estrita? Não tem previsão no CTN de desconsideração. Nenhum lugar. Só de redirecionamento. Só que tem um caso que já se pacificou no STJ que não é cabível o redirecionamento, que são os grupos. Aqui no DF ainda se redireciona a execução fiscal para grupos, mas o STJ já disse que não é o caso de responsabilidade do 124 lá do CTN pelo interesse comum na demanda. É a solidariedade do 124. O professor Paulo conhece melhor que eu esse assunto. Mas o que está no STJ, e aí tem divergência entre as duas turmas de direito público, é o seguinte: é necessário IDPJ na execução fiscal? Eu acho que eles estão misturando as coisas. Se for redirecionamento, não me parece necessário mesmo. Porque não é caso de desconsideração. Mas se for o caso do grupo, especialmente, ou qualquer outra hipótese de desconsideração, me parece necessário, sim. Tem toda uma briga com o precedente antigo do ministro Joaquim Barbosa sobre o redirecionamento, ampla defesa e contraditório, que nem sempre é muito bem tratado, mas hoje o tema é especificamente sobre cabimento ou não nos processos de execução fiscal. E como eu falei, está divergente entre as duas turmas. A segunda turma acha que cabe, a primeira turma acha que não cabe IDPJ. E, de novo, eles estão misturando os assuntos redirecionamento e desconsideração. Esse é um tema que precisa ser trabalhado com muita atenção. Para quem advoga para o fisco, isso é importante, mas para quem advoga para contribuinte é mais importante ainda. Porque é um mecanismo de defesa muito importante para você conseguir demonstrar que não estão presentes os pressupostos da desconsideração. Então, esse tema, que é o 1209, esse é muito importante. Está na primeira sessão e, como tem divergência, a gente tem um trabalho pesado para fazer. E aí o Instituto trabalhar como amicus curiae de um lado ou de outro, isso pode ser muito interessante para se resolver esse tema e se ter uma solução muito, muito clara nesse assunto. E aí, repito, a gente tem um problema... Eu não falei isso antes, né? Desculpa. A gente tem um problema muito grande porque os precedentes afetados não são bons. Então, precisa ser muito trabalhado. Os precedentes afetados não envolvem a discussão do grupo. Mas a decisão nesse precedente repetitivo vai afetar o problema dos grupos. Então, isso precisa ser muito trabalhado na primeira sessão para lidar com o assunto. E aí, os dois repetitivos afetados são esses. Mas tem um outro tema
que é o problema processual. Existem dois jeitos no CPC de requerer a desconsideração. Eu posso requerer desde a petição inicial, que se chama de requerimento originário, ou posso requerer como incidente, que é o IDPJ lá dos artigos 133 a 137 do CTN. Do CPC. Nesse caso do IDPJ, surgiram dois problemas. Um está resolvido, mas não está afetado, que é qual é o prazo para pedir o IDPJ? Até quando eu posso pedir o IDPJ? O STJ diz que não tem prazo. Diz que é um direito potestativo, sem prazo fixado, logo vale a regra da imprescritibilidade e não sujeição à decadência desse incidente. RESP 1312591, que é um precedente do Salomão, que é usado como referência nisso. Não é o leading case, mas é o que fala mais detalhadamente sobre a justificativa disso. Preciso ser sincero com vocês que eu não concordo com essa ideia. Eu acho muito inseguro não ter prazo para uma medida dessa, que é uma medida de responsabilização. Mas eu entendi o argumento que foi usado, embora eu ache a consequência muito, muito ruim. Só que, além disso, há um probleminha processual, e esse muito sério, para quem é advogado, para quem ajuda a decidir, que é o problema dos honorários. Em 2020, a ministra Nancy Andrighi deu o primeiro precedente falando: não tem honorários em IDPJ. E a terceira turma foi seguindo neste caminho, a quarta turma adotou o mesmo caminho, até que, em setembro do ano passado, num processo que tinha como relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, após o falecimento dele, foi na continuação do julgado, o ministro Cueva decidiu que é caso de honorários, sim. Foi uma decisão por maioria. E aí a terceira turma se dobrou. A terceira turma começou a decidir que cabem honorários nos IDPJs. Mas a quarta turma continuou decidindo que não cabem honorários no IDPJ. E aí, talvez por falta de um trabalho mais ativo de advogados que conheçam a matéria, que conheçam o processo nos tribunais superiores, ninguém fez embargos de divergência. O que aconteceu? O próprio ministro Cueva, diante de uma sustentação oral que trouxe os julgados, ele tirou um RESP de pauta e falou: não vou decidir isso mais. Vamos decidir de forma uniforme. Só que, eu não sei por que especificamente, ele não afetou como RESP repetitivo, ele afetou pela regra do regimento. E como disse que esse assunto afeta todas as sessões que envolvem desconsideração da personalidade jurídica, a terceira não, mas a primeira e a segunda envolvem isso, ele afetou para a corte especial. E está lá na corte especial, o RESP 2072-206, para ser decidido. Curiosidades, fofocas, se perguntarem lá fora, eu nego que foi eu que contei a fofoca. A FEBRABAN contratou um parecer para dizer que não cabem honorários. Eu estranhei por ser um credor na história. Mas eles contrataram um parecer para dizer que não cabem os honorários no IDPJ. Então vai ter uma briga boa nesse processo. Na afetação regimental, eventualmente, você tem a possibilidade dos amicus curiae também. Então, esse é um processo muito, muito interessante para ser trabalhado. E toda a briga é a seguinte: o CPC não prevê honorários em incidentes. E o IDPJ é tratado como um incidente, embora ele esteja na intervenção de terceiros. Ele é uma ação incidental.
nesse caso, vale a regra geral para todos os incidentes? Ou será que o IDPJ ele tem uma situação peculiar por envolver um terceiro que não é parte do processo, por envolver alguém que não está envolvido na história que há trabalho? E aí, como a afetação foi a afetação regimental, não suspendem os outros processos. Então, se vocês tiverem processo sobre esse assunto, na 4ª turma, e querem que não tenha honorários, corram para julgar antes de qualquer decisão na Corte Especial. Ou se vocês querem que tenha honorários, evitem esse julgamento antes da Corte Especial, ou suscitem os embargos de divergência para esse caso. Esse é um assunto com muita coisa para ser trabalhada, que afeta a advocacia como um todo. Estranhamente, a OAB não entrou nesse processo até agora, apesar de ser um assunto que interessa a categoria dos advogados como um todo, diz respeito a honorários. A OAB não quis tomar partido nesse processo até agora. Quem tomou partido, que já dá para saber, é a FEBRABAN. E assim dá para saber porque eu conheço a fofoca. Eles ainda não peticionaram formalmente no processo, reconhecendo a existência desse ponto. Bom, eu trouxe esses 3 para vocês para não cansar, mas desconsideração tem mais algumas coisas ainda em briga, tá? Mas aí vão envolver outros processos, eu quero ser convidado uma outra vez para vir, que são as brigas sobre o processo de falência, que o STJ ainda não decidiu, porque o IDPJ está previsto para falência agora de um jeito diferente, é uma alteração legislativa de 2020, como é que é usado o IDPJ lá. E um outro problema que esse eu quero noticiar para vocês, porque nos afeta aqui em Brasília diretamente. Tirando o tributário, no caso dos grupos societários, nós temos hipóteses de responsabilidade solidária ou subsidiária, especialmente no direito do consumidor. O TJDF ele aplica isso com muita frequência nas incorporações imobiliárias, porque normalmente você compra o imóvel de uma SPE. E você não quer atingir a SPE, que não vai ter muito patrimônio, a não ser o patrimônio de afetação quando for instituído. Você quer instituir, atingir a pessoa integrante do grupo. Normalmente você pode aplicar a teoria menor para atingir a controladora, mas o CDC não exige isso. O CDC me permite que, uma vez obtendo a condenação, eu possa redirecionar a execução concretamente para qualquer outro integrante do grupo. O STJ reformou um acórdão daqui do DF para dizer que eu preciso de IDPJ para isso, mesmo não sendo uma hipótese de desconsideração. E é engraçado porque o acórdão isso, olha, não é desconsideração, mas precisa do IDPJ. Da mesma forma, num outro caso, que era para reconhecer uma sociedade de fato e responsabilizar o outro sócio da sociedade de fato, ele falou, olha, não é desconsideração, mas precisa de IDPJ. O STJ está ampliando o cabimento do IDPJ para hipóteses de responsabilização, fora das hipóteses de desconsideração. Não sei se isso é muito correto, mas o STJ justificou essas 2 decisões com base na ampla defesa e no contraditório. Qual é o detalhe adicional e por que eu quis falar com vocês sobre isso? Esse tema está no Supremo. O Supremo tem um RE com repercussão geral justamente sobre esse tema, no caso do direito do trabalho. O Supremo, ministro Toffoli, relator, está com uma repercussão geral para julgar a súmula 215 do TST, que permite a inclusão das integrantes do grupo só na fase de execução. Não está falando de DPJ, mas está falando sobre o tema de fundo nisso. Então tem um duplo trabalho para ser feito nesse assunto. E aí a gente para por aqui, até para vocês não cansarem muito de mim. Obrigada, professora. Podemos fazer perguntas? Claro. O senhor abordou vários pontos. Eu fiquei refletindo aqui em questões referentes ao Tribunal de Contas da União. O senhor tem conhecimento de
como que eles têm aplicado? Tem. Por exemplo, uma situação, sei lá, de um convênio, e você tem uma organização que prestou um serviço, recebeu valores da instituição pública, aquelas parcerias públicas-privadas, o nome nem é esse, parceria pública-privada, tem um nome, é um convênio, com participação do particular também. Do particular, e pode aí, ser uma OS, uma OCID. Isso. E aí, vamos dizer que não prestou contas e tal, tem que devolver valores. Como que seria essa responsabilidade dos presidentes dessas organizações? Tem duas coisas. Primeiro, existe, porque ficou no limbo, uma liminar do ministro Celso de Mello, que aposentou, mas num julgado, dizendo que não cabe desconsideração no âmbito do TCU. É só uma liminar. O processo não foi julgado até hoje. Mas existe um mandado de segurança julgado no mérito, que teve como voto vencido o ministro Marco Aurélio, dizendo que cabe, que o TCU pode aplicar justamente num processo desse, numa tomada de contas especial envolvendo um convênio. Agora, o TCU, ele não tem um parâmetro, mas as poucas decisões em que o TCU brigou quem pode ser atingido, ele foi nas pessoas com poder de gestão, nos sócios com poder de gestão. O critério foi em quem toma as decisões. Por que eu falo isso? Porque existem duas leis administrativas hoje que tratam da desconsideração. A Lei Anticorrupção, a Lei 12.846, e a Lei de Licitações, no artigo 160. As duas prevêem a responsabilidade só de quem tem poder de gestão. Então, essa é uma referência para ser aplicada, inclusive, para os outros processos, como o do TCU. Mas o TCU não entrou numa discussão de mérito. O processo no TCU é um processo muito peculiar. Até o jeito que sai a decisão é difícil de você entender algumas coisas. Mas isso tem essas decisões do Supremo, uma liminar e uma decisão de mérito dizendo que pode, e essa definição para as pessoas que têm o poder de gestão até agora. Doutores, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho Professor Paulo. Na verdade, primeiro agradecer o seu tempo, dividir com a gente o seu tempo, o seu conhecimento, professor. Agradecer também que indiretamente você acabou dando umas dicas aí até para a direção do Instituto, né, para atividades que a gente pode desenvolver durante o próximo ano, então agradecer por isso. E essa questão, já entrando mesmo lá, não sei se seria bem um comentário, uma pergunta, mas essa questão do IDPJ no ramo tributário, né, ela é sempre muito polêmica, porque se você olhar os processos de uns 5, 6 anos atrás aí, principalmente da Fazenda Federal, né, Fazenda Nacional, ela ensaiou, em alguns casos, a trazer a noção do IDPJ lá do direito civil para o direito tributário nos casos em que não cabiam o redirecionamento, né? Só que a gente cai naquela noção de que o processo administrativo, né, no processo de lançamento, seria meio que uma fase de conhecimento do crédito tributário, né? Então, por isso que a gente tem o 124 e o 135. E aí eu até brinco que o tributário agora, o CTN foi tão criticado por ser antigo, ele está começando a ser usado para algumas matérias. O vídeo agora 921 lá do CPC, que fala de prescrição intercorrente. Se você pegar lá, essa previsão está desde a década de 80 na LEF, né? É o artigo 40 lá da LEF. Então, se você pegar praticamente uma cópia da LEF. E a noção 135, a gente já vê que o TCU já está pegando também um pouco de empréstimo, que lá no inciso 3 ele fala dos atos de gestão, administração gestão e administração por mandatário, gestor e sócio administrador. O que hoje a gente tem acompanhado no CARF? E aí, CARF falando de processo administrativo fiscal. O CARF, eu queria até que a doutora Adriane estivesse em casa e me corrigisse, né? O que o CARF discute todo dia? A Fazenda, eu até brinco que assim, eu não sei se a Fazenda Nacional ou ela não entende exatamente o Instituto, ou ela está tentando mudar um pouco a interpretação. Nós temos 2 artigos lá que trabalham a ideia de corresponsabilização. É o 135, como o senhor falou, e o 124. Aonde que eu pego o sócio minoritário? Lá no 124. Eu não pego no 135, porque o 124 fala do interesse comum.
E aonde que eu vou formar os grupos? No 124 por conta do interesse comum, geralmente para reduzir ou não pagar o instituto, ou não pagar o tributo. Então, onde que vem para mim a questão principal aí com relação ao IDPJ? Eu não consigo visualizar o cabimento do IDPJ na lei de execução fiscal, porque a gente já vê um movimento de aí fazenda estadual, eu vi de Goiás e Minas Gerais, por exemplo, que já tem legislações de ICMS que diz o seguinte, está lá o STJ tem a posição dele, mas a legislação estadual está dizendo o seguinte, em caso de não pagamento de ICMS, o sócio também será corresponsabilizado. Aí Aí que é o perigo. Ele está dando uma fugida do IDPJ para poder criar uma situação de redirecionamento no momento do lançamento. Aí já criei um novo processo para você. Eu vou te dar. Não, esse você vai levar para o Supremo. Essa tá mais fácil. Eu sou advogado do diabo há 27 anos, né? E eu fui procurador do INSS. O INSS já teve essa lei. E essa lei foi declarada inconstitucional. RS 562-276. Você não pode responsabilizar sócio pelo simples fato de ser sócio. O Supremo decidiu isso. É engraçado porque a lei foi revogada no meio do caminho para que o Supremo não decidisse, mas o Supremo decidiu mesmo assim por conta dos casos pendentes sobre o assunto. Então é um julgado que fala que a capacidade das leis tributárias de estabelecer responsabilidade tributária não abrange apenas o sócio. Não é possível por violação à livre iniciativa. Agora eu tenho uma visão minha de futuro, tá? Eu acho que em tempos de, principalmente desde 2018, que o STJ pacificou a contagem de pressão intercorrente em processo de natureza tributária, na execução fiscal, eu acho que o IDPJ é uma questão de tempo, na minha visão. Eles mudaram o entendimento e começaram a entender que o IDPJ é cabível no processo tributário. Porque se tem um ramo em que é bem separado o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física, é o tributário. Então, eu acredito que, até pela, não vou dizer, acho que falha não é a palavra correta, mas às vezes pela displicência ali no momento do lançamento, principalmente quando o lançamento é de ofício ou ofício em fiscalização do lançamento por homologação, às vezes passa despercebida a responsabilidade do sócio, né? Principalmente o administrador. Então eu acho que DPJ é uma forma deles tentarem requentar aquela discussão que deveria ter sido feita lá no processo administrativo. É a minha visão por conta da questão de pressão intercorrente. Né? Concordo. 28 milhões de processos de executivos fiscais no Brasil que foram afetados pela decisão do STJ. E acho que nessa leva da execução do IDPJ para os processos tributários é que a gente pode rediscutir o problema da não decadência do IDPJ. Hoje tem uma questão dos 5 anos para o redirecionamento. Para o redirecionamento. Por isso que eu acho que eles vão fazer isso. E aí vai criar um problema processual para saber se isso vale para tudo, vale só para o tributário, por conta da natureza da dívida. E aí então você vai ter que considerar a natureza da dívida para considerar esse prazo. É outra briga que, como afeta 2 sessões, vai ter que ser resolvida pela Corte Especial. Só fazendo um adendo, aproveitando o gancho do tributário, o que eu acho engraçado é que realmente eu não tinha me tocado nesse ponto que o senhor falou de que há uma confusão na terminologia entre o IDPJ e redirecionamento. E o senhor falando, curiosamente, em dezembro eu fiz um recurso especial sobre um tema relativo a esse, puxando ali pela linha C, no âmbito federal, né, TRF4 e TRF1, e verificando que, de fato, os tribunais confundem o redirecionamento com o IDPJ. E quando se fala de grupo empresarial, inclusive a jurisprudência do TRF em si, tem divergido e buscando a responsabilização das outras empresas do grupo utilizando-se do IDPJ. E aí, agora o senhor falando, eu acho que eu fui iluminada no dia, porque eu não tinha noção disso. E eu puxei um distinguish lá. Eu fiz um cotejo analítico lá pela linha C para dizer, olha, são coisas diferentes, né? E eu acho que agora o senhor falando, acredito que tem grande chance do recurso vai ser sobrestado, né? Com todo o tempo do tema repetitivo. Mas, doutora Larissa, é bom pra gente ser amicus curiae, né? Sim, bem interessante. Esse tem o do tributário é muito, muito importante para isso. Porque é uma confusão entre os tribunais. Eles estão confundindo completamente. A Fazenda entende que o interesse comum é a base da corresponsabilidade do 135.
Não, e o interesse comum, quando você olha para a doutrina para valer, é outra coisa. Sim. É participação do fato gerador. Somente quando vai discutir aquelas operações que envolvem várias empresas, é onde eles puxam, né? Para formar grupo. E aí fala, não, mas o sócio está lá em cima nas duas, então eu vou puxar também uma salada de fruta. Aqui no DF, eu dei o parecer dizendo que não cabia redirecionamento para o grupo. Adivinha o que aconteceu com o meu parecer? Não, foi rejeitado. Meu parecer não foi aprovado. Não está disponível para ser pesquisado porque ele não foi aprovado. Pensando, já tá bom, quero ler. Então, Mais isso, alguma né? questão? Não, professor. Alguma